E aí, pessoal, eu sou o Eduardo Jardim e esse é mais um jogo falado. Mais uma vez falando do Santos, que anunciou ontem, né? Como eu já tinha falado no vídeo do Lucas Lima, estava próximo de anunciar o Daniel Ruiz. Acabou que logo em seguida anunciou também o Joaquim, zagueiro ex-Cuiabá. O Daniel Ruiz chegou do Milionários, né, da Colômbia. E está perto também de anunciar o Alisson, né, volante ex-Santos também. O último clube dele foi o Alhazen. Ele se machucou lá, até se recuperou no Santos e, enfim, parece que o Santos vai acertar com ele também. Mas enfim, então a gente vai fazer um vídeo hoje sobre como esses jogadores podem ajudar. Nem tanto o Alisson, vou fazer do Lucas Lima também, que eu já fiz o vídeo ontem. Mas também falo do Daniel Ruiz, Lucas Lima e Joaquim, como podem ser os encaixes desses jogadores no Santos do Odair Helmo. O Alisson não vou fazer porque, como eu falei, já jogou aqui, a maioria já conhece como ele joga, enfim. Fazer alguns comentários apenas e vamos lá. Antes de começar a análise, só tá passando esse campinho aí, porque eu acho que com todo mundo à disposição, esse vai ser o time que o Odair vai usar. Ele não costuma sair do 4-3-3, então acho que ele vai voltar com o Felipe Jonathan. Ou, se bem que o Lucas Pires fez uma boa partida ontem, né? De repente muda alguma coisa, mas enfim, lateral esquerda tá aí, os dois em boa fase, tá bem servida. Acho que o Joaquim ganha a vaga do Maicon. Não sei se no lugar do Bauerman entra o Maicon ou fica o Bauerman mesmo. Eu manteria o Bauerman, mas enfim. O João Lucas como lateral defensivo, Dodi Sandri. O Ruiz ali como esse meio armador, encostando mais pro lado esquerdo. Aí quando tiver Soteldo à disposição, Soteldo também encostando no Ruiz. E o Ângelo lá pelo lado direito, né? Acho que é uma formação interessante e eu acho que é o que o Odair vai usar. E essa é uma formação que eu acho que o Odair não vai usar também, mas é uma que eu acredito que seria interessante, que seria na fase de construção. Claro, não se posicionar assim para defender, não é isso. Mas na fase de construção, o Joaquim fazer o lado esquerdo, como ele já fez no Cuiabá várias vezes. O João Lucas, como é um cara mais defensivo mesmo, fechar como terceiro zagueiro e liberar o Felipe Jonathan para subir e alinhar ele com o Dodi, o Sandri e o próprio Felipe. Na frente ali o Ângelo, o Ruiz como armadores, o Ângelo cortando mais para o meio. E o Soteldo e o Marcos Leonardo também. Acho que seria interessante, principalmente se você formar ali com o Dodi, o Sandro e o Ângelo Ruiz quase que um quadrado. O Corinthians fez isso contra o Botafogo de Ribeirão Preto e foi bem interessante. Enfim, acho que seria uma alternativa boa. Levaria mais jogadores à frente, de repente, para conseguir resolver esse problema de criação, de chegar com pouca gente na área que o Santos tem. Claro, é só uma ideia minha. Provavelmente o Odair não vai usar, porque é um estilo de jogo que ele não costuma usar muito mesmo. E aí, cada treinador tem as suas preferências, é absolutamente normal, né? Então, pessoal, para mostrar para vocês aonde o Daniel Ruiz se posiciona, né? Como eu falei, a gente vai ver como que pode o Daniel Ruiz e o Lucas Lima, o Joaquim podem ajudar. Aqui eu separei um print, mas tem o vídeo também. O Daniel Ruiz está aqui, ó, nessa parte aqui. Ele é um cara que se posiciona normalmente aqui, sim, entre as linhas. E isso é bom, porque ninguém no Santos atualmente está fazendo isso. É um cara que aparece muito para receber, como a gente vai ver nos vídeos, e ele se posiciona bem nesse espaço para dar opção. Então, é uma característica interessante dele. Aqui é para mostrar, aqui é para mostrar como ele se posiciona também para receber e passar, né? Toque aparece muito pelo lado esquerdo também, que é onde ele cai bastante. Ele centraliza, mas nem tanto, mas normalmente ele joga pelo lado esquerdo mesmo. Ele recebe, já toca, já devolve. Antes ele também fez isso, aqui eu vou voltar até um pouquinho o lance. Ó. Ele aparece, domina, toca, aparece ali no meio dos adversários, toca de volta, enfim. Para vocês talvez fique um pouco travado, mas é por causa do zoom, tá? Não é o vídeo. Eu também não quero deixar muito vídeo rolando, porque senão o YouTube dá bloco. Eu já nem sei se vai dar nesse vídeo, mas vou tentar mostrar um pouquinho pelo menos. Aqui é para mostrar como ele se posiciona pelo lado esquerdo. Ó. Mais uma vez, ele lá tocando para receber, tocou e passou, né? Mas vê como ele fica bem aberto, né? Bem posicionado. É um padrão lá. Mais uma vez, toca, recebe, já busca o jogo para o meio. É um padrão de jogadas dele, um estilo de jogo dele mesmo. Repito, eu só peguei esse vídeo para não tentar não tomar um bloco aí do YouTube, mas ele faz isso em vários jogos. Eu já assisti vários. É só para dar um exemplo mesmo, tá? É, E pode ver como ele deu esse passe aqui pro companheiro dele. Ele sempre tá procurando passes em progressão, né? Passe para frente sempre. É muito interessante isso. De onde ele estiver do campo, ele busca a bola para tocar para frente. Esse aqui é o lance, é o do gol dele contra o Júnior Barranquilla.
Ó, ele domina a bola. Tudo bem que ele tem muito mais espaço. O futebol colombiano é um pouquinho mais permissivo nesse sentido, né? Dá mais espaço para jogar. É até um futebol rápido, mas dá esse espaço. E é menos físico também. O que, inclusive, é um dos problemas do Daniel Ruiz. Ele é um cara que não é tão forte, não chuta tão forte mesmo. É, falta um pouquinho de físico nele para jogar no futebol brasileiro e render. Ele vai precisar melhorar isso. Mas, enfim, ele vê o companheiro lá, tenta o passe lá na frente, acaba o zagueiro desvia, mas ela ainda sobra com o Milionários, né? Que é o time dele. E aí vai que estar o ponto importante. Olha onde ele aparece. Centralizado na entrada da área. Ele não é um cara que pisa muito na área, não é uma característica do jogo dele, que o Santos também precisa, mas nessa região é difícil o Santos ter alguém também, se não for contra defesas fechadas e fica rodando a bola aqui para frente, né? Só que mais para trás da marcação. Ele se posiciona, ele aparece bem nesse espaço aqui algumas vezes e aproveitou a oportunidade. Nesse caso, acertou um belo chute, fez esse gol. Chute de rara felicidade, mas normalmente ele se posiciona ali e é muito interessante. O Santos precisa disso. Para falar da análise do Lucas Lima, realmente o torcedor santista tem que ficar com o pé atrás, tem o direito de ficar com o pé atrás. Como eu falei no vídeo de ontem, anteontem, antes da vitória contra o São Bento ontem, ele é um cara que eu não traria, mas talvez tenha algumas características dele que possam ajudar, como a versatilidade. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E a questão dele tocar e aparecer também, assim como o Daniel Ruiz, ele faz isso com menos frequência que o Daniel, mas ele também faz, e às vezes ele se posiciona pelo meio, que o Santos precisa. Na partida contra o São Bento ontem, faltou um pouquinho disso, realmente, apesar de ter sido o melhor jogo do Santos no ano. Finalmente, o Santos ter tido uma boa vitória, não sofreu. Mas faltou um cara ali, às vezes, para centralizar. O Ivonei até teve esse papel em alguns momentos, mas achei ele um pouquinho perdido no primeiro tempo, principalmente, com toda a tranquilidade do mundo em relação a isso, sem querer criticar o menino, porque primeira partida dele como titular, depois de um bom tempo na base, né? Subiu da copinha agora e já recebeu a missão de ser o armador, né? Ser o meia. Então, achei que ele foi bem, apesar de ter de todo o lado controverso, né? A pressão, enfim, acabou indo bem. O segundo tempo deu bons passes, deu uma assistência para o Mendonça, né? De um gol anulado, mas enfim, não é isso que a gente precisa falar agora. É só para falar do Lucas Lima mesmo. Eu vou colocar. Esse aqui é inacreditável. Para quem lembra dele no Santos, principalmente em 2017, ele marcando, jogando como ala esquerdo no time do Juan Pablo Vojvoda, né, no Fortaleza do Vojvoda. Ele marcando, indo até o fim, jogando como ala esquerda, indo até o fim para marcar. Nessa partida contra o Red Bull, foi 6-0 Fortaleza, Fortaleza jogou muito bem. Mas, só para mostrar, ele teve outros anos que ele fez isso, mas foi até o fim para marcar. Coisa rara de se ver falando de Lucas Lima, né? Esse lance aqui contra o Atlético Goianiense é para mostrar o ponto que ele aparece como meia centralizado, ele se livra da marcação, toca de primeira e já fica um pouquinho mais para trás, mas tenta ir pelo meio, né? Depois ele já vai abrindo para a ponta esquerda. É um problema que ele tem ainda, essa questão do tocar e às vezes ficar muito para trás, querendo enxergar o jogo de trás e muitas vezes ele fica parado. No Santos ele fazia isso algumas vezes, né? Na fase ruim, mas é uma característica do atleta que aparentemente ele não perdeu esse vício, né? Mas pelo menos ele ocupa uma zona do campo, né? Uma zona do campo que falta muitas vezes alguém do Santos pontuar ali. Aqui mais uma vez para mostrar onde ele corre pelo meio, já toca para trás e a jogada dá prosseguimento, ele vai seguindo também pelo meio para tentar receber. Mas acaba que não dá em nada depois. Enfim, o Lucas Lima, como eu falei, eu não traria, mas eu acho que é um cara que talvez pela versatilidade consiga jogar em outras posições. Vamos ver se ele consegue ajudar. A questão física dele também tá bem ruim. Pelo menos estava no Fortaleza, não estava tão boa no Fortaleza, né? Não vou dizer que tá bem ruim também, mas não estava tão boa no Fortaleza. O próprio presidente, se eu não me engano, do Fortaleza, né, em uma entrevista falou que a conduta dele dentro de campo era exemplar, fora de campo também, nos treinos, mas que foi questão física, a equipe, a comissão técnica do Vojvoda escolheu outro atleta para reforçar, né, a equipe do Fortaleza nesse ano. E vamos ver com o que ele consegue ajudar. Se ele ocupar esses espaços e conseguir liberar para os outros jogadores algum espaço ali pelo meio, já é um avanço, sinceramente. Agora a gente vai para a parte do Joaquim. O Joaquim é difícil analisar zagueiro, né? A gente sabe, porque é uma maioria de desarme, antecipação, que é o que eu vou tentar mostrar aqui, mas também tem umas partes dele construindo o jogo por fora. É um cara que sabe fazer isso e talvez possa ajudar nesse quesito, porque a zaga do Santos peca muito nisso. O Maicon fica dando lançamento, igual ontem contra o São Bento.
e é bem ruim essa parte. Vou colocar aqui essa partida entre Botafogo e Cuiabá, né? O Cuiabá ganhou por 2-1, 2-0, perdão. Ele jogou como zagueiro, mas muitas vezes ele caía pela direita, quase como um lateral, bem aberto assim. A gente pode ver ele aqui. E ele inicia a jogada. Claro, nessa vez ele dá um balão, um lançamento, eu não vou dizer um balão, um lançamento bom que acaba resultando em falta aí pro Cuiabá. Mas ele é um cara que tem essa qualidade para conseguir sair construindo, seja por passes ou por lançamentos, né? Nesse jogo especificamente também ele ficou muito na cola do Jefinho, cara, o principal jogador do Botafogo, ó, e conseguiu antecipar algumas vezes, como nesse lance. O Jefinho é um cara muito habilidoso, muito liso, né? E ele conseguiu antecipar algumas vezes. Uma questão importante do jogo dele, né? Nesse lance aqui, ele conseguiu antecipar o Matheus Nascimento, ó, na velocidade, ganhou, e saiu, tentou sair jogando, acabou chutando para frente. Nem chutou para frente, né? Deixou sair em linha de fundo, mas enfim. Eu não achei ele um zagueiro tão rápido, mas pelo que eu estudei, eu vi 3 jogos dele, não é muito assim, mas dá para ter uma noção. Ele é um cara de bom posicionamento no jogo aéreo, bom posicionamento pelo chão. Não é tão rápido, mas consegue se virar bem em duelos contra os atacantes, né, que eu vi enfrentar. Eu assisti o jogo que o Cuiabá perdeu para o Atlético Mineiro por 3-0. Essa vitória contra o Botafogo do Cuiabá. E o outro, se eu não me engano, foi contra o Palmeiras, aquela rodada que o Palmeiras empatou, que o Cuiabá empatou com o Palmeiras em 1-1. Mas enfim, ele é um zagueiro que não é tão rápido, mas também não é aquele zagueiro pesadão, tão lento quanto o Maicon, por exemplo. Ele é um cara mais rápido, mas consegue se virar bem ali contra os atacantes. Considerações finais, eu acho que é um investimento válido no Joaquim. É, é um cara que é jovem, tem muito potencial. Já tem 24 anos, talvez não tenha um potencial de revenda tão grande quanto os mais jovens, né, normalmente têm. Como o próprio Daniel Ruiz, eu acho que tem mais por ter apenas 21. Mas é um investimento válido. O Santos precisava de zagueiro sim, por urgência. O Michael se machuca demais. Luiz Felipe e o Alex não são tão confiáveis. O Bauerman não está bem. E o Messias eu acho que não é um zagueiro para ser titular absoluto do Santos. Aliás, nem para ser titular, mas tudo bem. O Daniel Ruiz também, já comentei ontem, uma boa aposta. Mapear o mercado sul-americano é ideal para os clubes como o Santos, que não tem tanto dinheiro. Chegou com empréstimo com opção de compra, né? Se der certo, compra ele, melhor ainda. Depois pode revender lá na frente. O Joaquim, já falei. O Lucas Lima, já falei ontem, fiz um vídeo específico só para o Lucas Lima, né? Porque eu acho que é uma contratação que envolve outras coisas. E também foi o primeiro dos anunciados, né? Enfim. Mas é isso. Repetindo, já sabe, deixa o seu like. Se inscreve no canal aí, dá essa moral pra gente. Divulga o canal se você puder. E logo logo tem sorteio por aí. Fechou? Até a próxima. Valeu!